Olá, bom dia, um excelente início de semana para você. A gente começa a edição desta segunda-feira falando de um problema sério do Brasil, que o nosso país é repleto de desigualdades, nós já sabemos, né? E vivenciamos isso na prática. Mas olha só até onde ela chegou. Uma pesquisa mostra que a população negra come menos frutas e hortaliças que a população branca. Lucia é faxineira. O dia de trabalho é puxado. Como mora longe do serviço, sai de casa às 5h30 da manhã e só volta no fim da tarde. Eu chego em casa, só jogo a bolsa de lado, troco de roupa e já continua a batalha. Quando o assunto é comida, admite que o macarrão instantâneo entra no cardápio bem mais do que gostaria. A comida prática também é barata. A faxineira não consegue comprar legumes e verduras com frequência. A verdura está muito cara, então não dá para ter uma verdura, uma salada todos os dias. Assim como Lucy, muitos brasileiros não se alimentam corretamente. Uma pesquisa do Ministério da Saúde sobre a incidência de doenças crônicas na população negra constatou que a cada 10 brasileiros adultos negros, 8 não consomem a porção diária de frutas e hortaliças recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que é de pelo menos 5 porções desses alimentos. O número é 33% menor se comparado com o consumo da população branca. O levantamento identificou alguns resultados dessa alimentação inadequada. Mais da metade da população negra está acima do peso e na faixa etária acima dos 65 anos, 60% tem pressão alta. O principal fator, na verdade, é o preço, né, dos alimentos in natura. Então, os alimentos ultraprocessados, como salgadinho, refrigerante, bolacha recheada, eles têm um preço mais baixo do que as frutas e hortaliças e são mais fáceis e mais práticas. Então, a população acaba optando por esses alimentos. A Ivete faz parte da minoria de 20% da população negra que come frutas e hortaliças de forma adequada e gasta uma boa quantia por mês quando vai às compras. Uns R$250. Você acredita? Eu sou meio pouco consumista, mas de comida eu não tenho muita dó, porque a gente precisa se alimentar bem, ainda mais na minha idade, né? É muita desigualdade, né? Olha, com a rejeição dos últimos destaques, o plenário do Senado concluiu a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência. Os senadores só aprovaram um destaque, o que mantém o pagamento do abono salarial a quem ganha até 2 salários mínimos. Esta alteração deve desidratar a reforma em cerca de 80 bilhões de reais. Já a reforma dos militares é uma proposta à parte e está em tramitação na Câmara dos Deputados. O parecer foi lido pelo relator, o deputado Vinícius Carvalho, e deve ser votado nesta semana. Fazer uma reforma com regras diferentes dos outros trabalhadores e servidores públicos levanta uma série de discussões. O Ministério da Defesa alega que os militares têm direito a benefícios diferentes, pois pela legislação não se aposentam, são reformados ou vão para a reserva, o que significa que continuam à disposição das Forças Armadas e podem ser reconvocados. Para ir para a reserva nas regras atuais, o tempo mínimo de serviço do militar ativo é de 30 anos. Além disso, a idade limite varia de 44 anos até 66, dependendo da patente. Com a reforma, o tempo mínimo de atividade passa para 35 anos e a idade limite para a reserva passaria a variar entre 50 e 70. Um levantamento do Tribunal de Contas da União revela que mais da metade dos militares deixam a ativa antes dos 50 anos de idade. Apenas 5% o fazem depois dos 55 anos. Se a pessoa vai viver até assim, 70 e poucos, 80 anos, 80 e poucos anos, e ela se apresenta com 49, a primeira medida que enfim, atenuaria o problema seria realmente se as pessoas continuassem trabalhando mais tempo. Segundo o Instituto Fiscal Independente do Senado Federal, a categoria militar corresponde a 22% da despesa e a 30% do déficit da Previdência. E ainda há a intenção de incluir na reforma dos militares a força policial dos estados. Na reforma, os militares propõem aumentar a alíquota de contribuição em 1 ponto percentual ao ano, até atingir 10,5% em 2022. Sem dúvida, a proposta de reforma dos militares é mais amena do que o que o governo propôs para o regime geral de trabalhadores e também para o regime próprio de servidores públicos. E esses argumentos que se utilizam normalmente para justificar a existência de uma previdência diferenciada para os militares, eu diria que são ótimos argumentos, são argumentos razoáveis e justos
para justificar que eles tenham um tratamento diferenciado na ativa, mas não para dar um prêmio pós-aposentadoria. Então, assim, é como se a gente dissesse, não, eles sofrem enormemente enquanto estão trabalhando, mas depois vão ser recompensados. Então, melhor que tivessem um tratamento melhor enquanto estivessem na ativa, mas que não existisse nenhum tipo de distinção, porque toda distinção desse gênero acaba gerando privilégio, né? As regras para os militares brasileiros receberem seus benefícios previdenciários destoam e são mais generosas do que as normas em outros países, como os Estados Unidos e o Reino Unido, onde eles nem recebem o benefício integral, segundo a análise de especialistas baseada no relatório do TCU, publicado em 2017. No sistema britânico, apesar da base de cálculo ser o soldo integral, como no Brasil, há uma idade mínima de 60 anos para a aposentadoria. Após 30 anos de serviço, o benefício será de 60% do salário, mais uma parcela complementar contributiva. Os militares nos Estados Unidos, por exemplo, após 30 anos de serviço, o benefício pago ao militar também vai representar 60% da remuneração. O que é diferente no Brasil é que ele sai com 100% do salário da ativa. Outro ponto que destoa é a pensão estendida às filhas e que não existe em nenhum lugar do mundo. Em 2001, a reforma de FHC acabou com esse benefício, mas manteve o direito das filhas de jovens oficiais que ainda estavam por nascer. Mais uma vez, o direito adquirido entra em cena para proteger privilégios. Temos a situação absurda onde a sociedade brasileira pode estar condenada a pagar uma pensão vitalícia para uma mulher, talvez até o fim deste século. E se você começou a semana à procura de emprego, fique ligadinho agora nas vagas ofertadas pelo Cine Paracatu. 2 vagas para operador de motosserra, salário R$ 1.907. Uma vaga para desenhista projetista mecânico, salário R$ 1.600. Uma vaga para cozinheiro de restaurante, salário R$ 1.092. 5 vagas para motorista de ônibus urbano, salário R$ 1.720. Uma vaga para representante técnico de vendas, salário R$ 1.600. Uma vaga para churrasqueiro, salário R$ 1.300. Uma vaga para mecânico de ar-condicionado, salário R$ 1.600. Uma vaga para sushman, salário R$ 1.200.